esse sou eu, esse é o meu cartão de visita. Eu não uso papel há muitos anos, então, quem estiver interessado nos meus contatos, pega o seu smartphone e tira uma foto desse slide. Esse é o meu Twitter, esse é o meu e-mail. Eu sou dono do domínio meira.com desde que a internet abriu para negócios. Eu sou professor do Centro de Informática da UFPE, Engenharia de Software, não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Aqui, eu sou cientista-chefe de um instituto de inovação chamado CESA, que é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, no Porto Digital, que é um arranjo produtivo local de tecnologia de informação e comunicação, que, incrível como possa parecer, é de onde saíram as bicicletas do Chacon. As bicicletas do Chacon são concebidas por e fabricadas por uma empresa do Porto Digital. Na realidade, é quem move a pessoa, mas o que torna a bicicleta útil no ambiente de mobilidade urbana é 100% tecnologia de informação, que diz onde é que estão as bicicletas, como é que elas podem ser liberadas, se elas vão ou não vão ser pagas, quem pode pegar e onde. É uma empresa do Porto Digital liderada por Ângelo Leite. Eu sou um dos investidores de uma rede de negócios chamada IKEA, e aqui no fim está meu blog. Eu não entendo nada de sustentabilidade. Eu não sei porque é que eu fui convidado para vir para cá. Mas, dado que eu fui convidado para vir para cá, eu tinha um problema de entender o que era sustentabilidade do ponto de vista formal, e eu fui ler sobre o assunto. Eu sou um cientista, então eu fui ler sobre o assunto. E eu li alguns 20 papers de sustentabilidade, ou sobre sustentabilidade, ou ao redor de sustentabilidade, que culminam com um paper de Gergely-Jdnowski no Journal of Cleaner Production, que acabou de ser publicado, por acaso, é de 5 de abril de 2013. O artigo se chama Uma comparação entre nações sobre a sustentabilidade da indústria do vinho, que é uma indústria extremamente preciosa para a maioria de nós aqui. Esse cara é alemão, então ele considerou todos os países são da Europa, com exceção dos Estados Unidos, esses 7 países. Então, ele entrevistou 55 vinícolas, os CEOs e os responsáveis pela produção de vinho de 7 países, Estados Unidos e mais 6 europeus, e ele obteve 55 respostas diferentes sobre o que era sustentabilidade. Não é sobre o que era sustentabilidade para a indústria do vinho, não, é sobre o que era sustentabilidade. Então, existe uma diversidade muito grande do que é sustentabilidade. Qual foi o baseline que ele achou? É o baseline que a gente espera, tá certo? Qual é a base do negócio? É que sustentabilidade é um conjunto articulado de performances ao redor de pessoas, ao redor do planeta, ao redor das características do lugar onde a gente vive, e ele fez uma licença sobre o triple bottom line, que é não dizer que é sobre o outro P é profits, mas é prosperity, é prosperidade, tá certo? Que é uma visão um pouco mais equilibrada de a gente escrever só lucro, talvez, aqui no nosso contexto. Então, se a gente olha para isso, sustentabilidade é uma performance articulada em cima de people, planet and profit, a gente já sabia disso, mas mais do que isso, ele conclui que sustentabilidade é um sistema. Sustentabilidade é impossível de ser pensada se não for pensada de forma sistêmica. Eu vou guardar esse negócio aqui para a gente ir um pouco em frente e depois a gente voltar a essa ideia de sustentabilidade como um sistema inteiro. Também é altamente debatível o que é um brand, o que é uma marca, o que é uma marca em movimento, o que é uma marca em vários contextos. E isso não é uma coisa fácil da gente discutir, porque há interpretações múltiplas, há interpretações completamente diferentes, dependendo de quem você vê. Se você perguntar para o Rob Walker, por exemplo, que é um dos caras que mais estudam isso, ele vai dizer que uma marca é uma ideia, um brand é uma ideia que está ligada a algum objeto, serviço ou organização. E aqui aparece de cara logo a ideia de que brands estão ligados a serviços. Eu vou estender essa noção daqui a pouco. Daniel Pink diz que um brand para um cliente é certamente uma promessa. Para um fornecedor, talvez também. E aqui é onde a gente se encontra com o call center, né? A gente se encontra com o call center justamente quando, para o fornecedor, é só talvez. Para a gente é certamente, mas para ele é talvez, e a gente se encontra no call center e depois no Procon. Para o Seth Godin, que é um dos caras que mais fala de marcas e brands em redes na internet, ele tem uma definição mais longa. Uma marca é um eufemismo, uma abreviação para expectativas, visões de mundo, conexões, experiências e promessas feitas por, e aqui entra a rede, ou associadas a, produtos, serviços e negócios, mesmo que esses produtos, serviços e negócios não queiram essa associação. Ou seja, isso é independente deles. Então, eu gosto mais
dessa visão mais radical aqui, de uma espécie de um fim do domínio dos donos das marcas sobre as próprias marcas e uma construção coletiva do que vem a ser uma marca. Agora vamos juntar os dois. O que é um Sustainable Brand, que é o nome do nosso negócio aqui? A gente podia dizer que a performance de um produto, serviço ou negócio é sustentável, juntando essas definições que estão aí para trás, se ela atende a um conjunto de critérios que preserva sua evolução de longo prazo em relação a pessoas, em relação ao ambiente, em relação aos aspectos econômicos da própria marca. Quer dizer, se ela não resistir do ponto de vista de prosperar, ela certamente vai para o grande cemitério do CNPJ, caso em que ela não é próspera. Então, a gente tem essa noção de performance está associada a tempo, não pode ser uma coisa que vai acontecer só hoje. A gente vai tentar vender essa ideia para um conjunto de pessoas, ou vender no sentido de posicionar, de fazer os produtos que têm que ser feitos, deixar o lugar deles no mercado, de formação de preços, vamos ter que nos articular com custos, né? Essa história tem uma coisa bem complexa aqui, que é a noção de Peter Drucker do que é qualidade associada a um produto qualquer, né? Drucker costumava dizer que qualidade é o que o cliente quer pelo preço que ele pode pagar. Então, na hora que a gente decide que as nossas performances vão ter certas características, a gente também está escolhendo os clientes, porque, dependendo dos custos que estiverem associados a essas características, a gente não vai ter certos clientes. Marketing, é claro, envolve um grande número de questões éticas, entre muitas outras, eu não vou citar todas aqui. Hoje, é essencial, estruturalmente, feito em rede, sempre foi, mas hoje é objetivamente feito em rede. O conjunto de atores que faz parte dessas redes vai muito além dos donos das marcas ou dos responsáveis diretos pela realização das performances. Isso cria um conjunto de reputações, necessariamente um conjunto e não uma só, e isso, no fim, é o que vai dar num brand, na minha interpretação da coisa aqui, que quase certamente está errada. Então, vários de vocês devem estar morrendo de rir dessa minha interpretação de cientista da computação do que essa coisa toda é. Independentemente disso, eu vou me concentrar no aspecto rede da coisa, né? E vou me concentrar ainda mais no aspecto redes sociais. Redes sociais sempre existiram, né? Leibniz, quando morreu no meio para o fim do século XVII, ele tinha correspondência com mais de 400 pessoas, se eu não me engano, em mais de 50 países, incluindo um relacionamento sobre lógica com uma galera que morava no Vietnã. Isso era 1670, aproximadamente, e ele mandava e-mails para o Vietnã. E chegavam lá. Quer dizer, chegavam lá e voltavam de lá. Você imagina, em 1670, você mandar uma correspondência de negócios, na realidade, uma correspondência científica, para o Vietnã, ela ir lá e voltar. Isso era equivalente hoje a gente pegar videoconferência em real time com Marte, por exemplo, coisa que a gente não pode fazer. Então, o que é esse negócio de redes sociais? Primeiro, umas características estruturais das redes sociais. As conexões que estão nas redes, os relacionamentos que são montados em cima dessas conexões e as interações que são possibilitadas pelos relacionamentos. Essa parte estrutural das redes, a gente pode medir de uma forma quantitativa. A gente diz, por exemplo, que a cada minuto, ou a cada hora, aliás, desculpem, são vistas 10 bilhões de fotos em Facebook. A cada hora são trocadas 20 bilhões de mensagens no Facebook Messenger. Isso é quantidade. Em cima disso, acontecem significados, são trocados valores, e esses valores se transformam em conhecimento. Isso é conjuntural, isso é qualitativo. Esse aspecto do submundo aqui, vamos imaginar, da infraestrutura das redes sociais, é plenamente entendido por todo mundo, quase hoje. Dezenas de empresas que fazem isso, inclusive várias no Porto Digital. Daqui para cima, a gente tem um problema um pouco maior, um problema muito mais significativo, porque o tratamento qualitativo da construção de significados, da elicitação de significados em redes sociais, e o que isso representa do ponto de vista de criação de conhecimento, especialmente conhecimento novo sobre qualquer coisa, ainda é um campo muito pouco explorado, inclusive da teoria. Então, quando a gente olha para trás, antes das redes sociais, e olha para a época do rádio, televisão e dos jornais, aliás, não sei se vocês sabem um dado, esse ano de 2013, a mídia paga nos jornais vai ser passada por 2 pontos percentuais pela mídia paga para a internet, para as várias formas de internet, inclusive móvel. Vamos ser alguma coisa como 17,8% para os jornais globalmente e 19,8% para a internet. Então, só falta a internet passar agora a televisão. Então, na época do broadcast, do centro falando para as bordas, os atores faziam uma performance através do broadcast e tentavam convencer a gente, que era público, do que era que eles queriam que nós fôssemos convencidos.
É mais ou menos impossível você mandar cartas à redação ou comentar o Jornal Nacional. Isso não vai acontecer lá, não vai acontecer no ambiente normal do broadcast. Então, o dono do brand, entre aspas, e seus agentes, mídia, uma agência de marketing, propaganda, assim por diante, tentavam convencer um certo público. Se você trocar broadcast por redes sociais, todo mundo é autor. Você passa a ter uma comunidade que se acha dona do brand. E todo mundo é agente disso. Inclusive um bocado de gente que quer objetivamente destruir aquele brand. Não porque compete com ele, mas simplesmente porque não gosta, porque não acha razoável o que ele faz, e assim por diante. Então, a noção de performance em rede social é completamente diferente da noção de performance, aspas, no mundo normal, antes das redes sociais. Isso tem uma consequência direta, que é a performance contínua de todo tipo de atores, pró e contra brands, em redes sociais, transforma todos os brands em serviços. Eu discordo do Chacon quando ele diz que... cadê ele? Ainda está aqui? Não. Chacon? Não, ele não está, não. Melhor ainda, Ariano Suassuna, que nasceu na mesma cidade que eu, em Itaperuá, diz que é falta de educação você falar mal das pessoas na frente delas. Você deve falar pelas costas para não criar nenhum constrangimento. Então... eu discordo do Chacon quando ele diz que é muito difícil fazer um branding de um serviço, porque o problema é que todos os brands estão virando serviços. Você não vende mais um carro, você vende uma coisa que você vai usar. Você não tem um carro para pissuir, como a gente diz no interior do Nordeste. Você senta nele, ele anda, ele quebra. Quando ele quebra, você precisa que alguém dê conta daquele negócio. Então, continuamente, ele é um serviço, né? Todos os brands em redes sociais se tornam um serviço, e bem mais, de uma forma... o que passa a acontecer aí é que um brand passa a ser definido por sua presença em rede. Eu consigo falar com ele, eu consigo me relacionar com ele, quão diretamente eu consigo, como é que eu consigo influenciar nesse brand, influenciar o comportamento do, aspas, dono do brand em rede, para que ele faça o que eu quero que ele faça. Vou citar um exemplo para vocês, eu não compro carro. Eu sou cliente de um cara que vende carro, e eu nunca falo com o call center de carro. Então, quando o carro quebra, um dia desse eu virei a chave na garagem e explodiu o computador central do carro, né? Pipocou e fumaçou, assim, puf, aquela fumaça. Aí eu catei o telefone e liguei para o vendedor do carro, que eu tenho esse acordo com ele, né, que eu jamais ligarei para o call center do fabricante do carro. Se ele muda de revenda, eu mudo com ele, mudo de marca de carro. Eu ligo para ele e diz: Tiago, o carro dançou. A chave está na ignição na garagem. E 48 horas depois, o carro aparece lá, lavado, bonitinho, todo funcionando, com uma nota para eu pagar, entendeu? Quer dizer, isso é que é um serviço. Isso é que é um carro, isso é um meio de transporte, né? O que é um sustainable brand para mim? É uma combinação, no mínimo, né, de pessoas, de planeta, de prosperidade, e tem um quarto P aqui de presença. Como é que esse brand aparece para mim? Como é que eu encontro e onde que eu encontro com ele? E com que intensidade a gente pode se relacionar o tempo todo? Então, o problema da sustentabilidade de um brand, como a gente vê no César, no Porto Digital, nos negócios que a gente investe, como deem uma olhada na Souldat.biz, isso é uma empresa de estratégia de redes sociais para negócios, é um dos startups do Porto Digital, esse é o endereço deles na internet, chama Social Design Thinking for Businesses. A gente acha que o problema de um sustainable brand é, na realidade, o problema de sustentabilidade das suas redes sociais, entendidas de forma ampla. A gente podia botar uma estrelinha aqui para dizer, ó, não é só a rede social, como você vê no Facebook, é a rede social inteira, incluindo, por exemplo, no caso da Natura, onde é que está o cara que está fazendo o quê, com que árvore, em que pedaço da floresta. Essa história de redes sociais, ao mesmo tempo, ela tem aquela coisa que eu já tinha falado antes aqui, tá certo? Esse mecanismo CRISC, de redes sociais, né? Conexões, relacionamento, para criar interações que levam a significados e, em última análise, geram conhecimento, tá certo? Isso vai fazer com que a gente bote no mesmo pacote fornecedores, consumidores, recursos, e que tenha um contexto para isso, não é? Todo mundo faz parte do processo de criação de um contexto. Os consumidores afetam o contexto, os fornecedores afetam o contexto, os recursos são parte do contexto. Quer dizer, o contexto toma conta de tudo. E aí, só para assustar vocês e fazer de conta que tem ciência por trás do que eu estou falando, o que é um sistema? Aquele negócio que a gente falou lá atrás, né? Isso aqui é uma definição pseudo-matemática para dizer que um sistema é o conjunto de performances de todos os agentes que fazem parte dele, com todas as suas múltiplas interações, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3,
Quer dizer, bote todo mundo junto e comece todo mundo a dançar nessa sala aqui, junto com as cadeiras, os monitores e o pessoal que está tentando organizar. A gente vai ter um sistema. Vai ter interações 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4. De repente, alguém vai fazer uma roda e dançar. É alguma coisa como um bloco de carnaval, sem ninguém tocar uma música só. Tá certo? Então, os P's são processos, aqui nessa história, né? Você tem processos. Esse Pi grande aqui é a performance do sistema como um todo, e eu vou usar um π pequeno para representar a performance de um agente qualquer, como o planeta, ou como as pessoas, ou como um banco, né? Então, aquele π grandão ali, na realidade, é a performance do agente P1 até a performance do agente PN, e essa bolinha com X no meio significa todo mundo interagindo de todas as formas possíveis e imagináveis. Isso é o que é um sistema. Um contexto, aquele negócio da rede lá dentro do sistema, é o seguinte, é tudo menos esse agente K aqui, tá certo? Então, se vocês olharem para aqui embaixo, o que eu estou dizendo? Ó, a performance do agente 1 é um contexto, isso é um conjunto aqui, está vendo aqui? Ó? Lembram? Isso aqui é do ensino fundamental. Isso é um conjunto, então aqui está a performance do agente 1. Isso é um contexto, então, se só o agente 1 estiver funcionando e eu chegar perto dele, o contexto que ele está gerando me afeta e eu vou afetar ele. Então, aqui tem a performance individual de cada agente, certo? Nessa linha de cima. Aqui tem a performance dos agentes 2 a 2, tá certo? Tem todos eles listados aqui. E aqui embaixo tem a performance de todos os agentes em conjunto. E vejam que pula de J para L. Tá certo? Não tem K, então nunca tem K. Então, o contexto em relação a K, que é representado por essa fórmula bonita que vocês estão vendo aí, é a performance possível de absolutamente tudo que possa acontecer, com o K sendo o sujeito desse contexto, e não o cara que está dominando ele. Um sistema S, lembrem-se, isso aqui é o sistema, todo mundo funcionando ao mesmo tempo, tá certo? É sustentável numa única condição, para qualquer K, para qualquer processo K, daqueles lá, para pessoas, para prosperidade, para presença, para marca, para cada pessoa individualmente, o que você quiser, fantástico. Não existe nenhum contexto C no qual a performance dentro de C, daquele agente K que a gente tem no meio desse rolo todo aqui, tenda a um valor que a gente chama de inaceitável. Se tiver algum contexto do comportamento do resto do sistema no qual a performance de um dos seus agentes tender para inaceitável, esse sistema não é sustentável. Vai acontecer alguma coisa que vai mudar ele. Vai haver uma revolução, o povo vai se rebelar, vão mudar as leis, as pessoas vão sonegar imposto, vão cortar madeira ilegalmente, vai acontecer tudo que é de coisa. Mas se a performance de qualquer agente tender, se a performance de qualquer agente K, dentro de um contexto C, tender para esse valor inaceitável, o sistema não é sustentável. Era por isso que esse contexto apareceu depois aqui. Tá certo? No meio desse rolo todo, contexto tem que ser algo que a gente leva em conta o tempo todo para falar de sustentabilidade. Em redes sociais, isso significa que conexões, relacionamentos e interações vão ser a base dos processos de criação desse contexto. E que isso tem a ver com rede e com mais rede. Xu tem uma teoria de um negócio chamado hypernetworks, ou hiperredes, que são efeitos potenciais de redes, que ele diz o seguinte, se eu acumular coisas em redes, se eu simplesmente conectar, o potencial de crescimento que eu estou fazendo é proporcional ao número de coisas que eu estou juntando. Então, isso é só para eu compartilhar e reusar e entregar. Se eu fizer uma coisa mais radical, se eu fizer conexão direta entre as redes de redes que eu tenho no meu negócio, para co-criar valor, ou seja, criar valor em conjunto com outras pessoas, o crescimento do meu alcance ou da minha performance, o aumento da performance, é proporcional ao quadrado do número de pessoas envolvidas. O que é que significa? Se eu botar mais 2 caras, eu, na realidade, vou crescer a minha performance por 4, porque é 2 ao quadrado. Não é? E, finalmente, num ecossistema, quando você tem uma inflação de conexões nas redes em múltiplos níveis, e aquele ciclo de vida CRISC, de conexões, relacionamentos, interações, significados e conhecimento, e você põe no longo prazo, você aumenta exponencialmente, né? Isso aqui é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6, fatorialmente, né? O potencial da rede que você está criando. Então, nós estamos falando de muitas e amplas possibilidades. De dar muito mais coisa certa, ao mesmo tempo que cria-se o risco de dar muito mais coisa errada, porque fora do nosso controle quando a gente faz isso. Este
é o contexto que a gente chama o contexto de Castells em rede, né? O Castells fez um livro fantástico ali pelo começo da internet, explicando como era que ia ser a sociedade em redes, e, em particular, como era que ia ser a sociedade em redes sociais, quer dizer, a digitalização dos mecanismos de relacionamento, a conexão desses mecanismos em redes globais, sem fronteiras e sem controles ou limites. A posterior mobilidade dessas operações. Cada pessoa fica informatizada ela própria e, breve, as coisas vão estar informatizadas na internet das coisas, ou no que a gente chama da internet de tudo. Combinado com o fato de que nós vamos começar a programar essas coisas todas ao nosso redor. Isso cria um mundo de fluxos, né? Isso cria um mundo onde é muito fácil eu conectar o digital. Era muito difícil para Leibniz mandar uma carta, mas é facílimo para a gente fazer um chat no WhatsApp, ou no Facebook Messenger, ou em Gmail, ou em qualquer outra coisa que a gente quiser. Castells dizia que esse universo de fluxos são sequências de trocas e interações que são propositais, repetitivas, programáveis, a gente desenha essas coisas, realizadas por atores sociais, pessoas, instituições, coisas, brands, situados em posições que estão potencialmente disjuntas sobre todas as estruturas da sociedade, né? Econômicas, políticas, simbólicas, culturais, o que vocês imaginarem. Então, nesse ambiente, pessoas têm fluxos entre elas. Pessoas têm fluxos com coisas que têm fluxos entre coisas. Deem uma olhada na ideia da Volvo, dos carros se articularem para se dirigirem mutuamente pela cidade, né? Deem uma olhada no Google Driverless Car, um carro que fala com o ambiente ao redor dele e se dirige sozinho, né? E aí você tem pessoas se relacionando com instituições. Isso aqui é quase o que a gente fala de brand hoje, mas isso aqui vai passar pelas coisas. Meu carro como parte, ou a minha conta como parte de um fluxo que inclui tudo, que eventualmente leva a fluxos que envolvem toda a sociedade nesse contexto aqui, né? E este contexto, em particular, desse slide, com aquelas histórias que a gente viu antes, é o que leva a gente a poder dizer o seguinte, que o problema de sustentabilidade dos brands, o problema dos brands sustentáveis, é, na realidade, o mesmo problema da sustentabilidade dos fluxos. Obrigado, boa tarde.